Oi, gente! Tudo bem por aí? E aí? Estão mais claros hoje? Ontem o Senhor falou bastante com a gente sobre clareza, né? Eu coloquei um negocinho aqui de baixo pra Bíblia ficar mais alta. Eu acho que vocês vão gostar de ver eu lendo, né? Embora vocês achem que minha Bíblia é ao contrário, mas não é não. É porque o celular está sendo gravado em selfie. Por isso. Hoje vamos ler João capítulo 15. É lindo também. Ai, o João todo é lindo, né? Todo dia eu falo a mesma coisa, mas é porque vocês estão vendo como que é, né? Maravilhoso. Hoje vamos falar que Jesus é a nossa videira. Vamos ver o que está escrito. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Olha que lindo saber disso. Nós já estamos limpos por meio dos ensinamentos que Ele mesmo tem nos dado. Tudo que Ele tem falado aqui, que vocês podem observar que João, a maior parte desses capítulos que a gente está lendo por último agora, é Jesus falando todo o tempo. É um diálogo enorme, né? Jesus falando, e agora Ele está falando, vocês já estão limpos, vocês já são limpos pelos ensinamentos que eu estou dando, se vocês estão obedecendo, né? Ele falou lá antes de ontem, né? Me amem, amem os outros como eu amo vocês e obedeçam os meus mandamentos, né? Se você estiver obedecendo, vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Não tem como a gente dar frutos para Deus se a gente não estiver unido com Jesus. Porque nós precisamos, né, da salvação, de tudo que Jesus fez por nós. Senão a gente não faz nada, a gente não é nada sem Jesus. Deus só nos recebe através de Jesus. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Tá vendo? A gente não pode fazer nada sem ele. Nós precisamos dele para nos guiar, para nos orientar. Mesmo com ele dentro de nós, que é o Espírito Santo, a gente ainda faz coisa errada. Imagine sem ele. Não tem como. A gente não pode fazer nada, a gente não consegue. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que vocês pedirem. Olha que versículo mais lindo. Tem os poréns, né? Se vocês ficarem unidos comigo, nós vamos ficar unidos com Jesus. E as minhas palavras, o que Ele está ensinando, continuar com a gente, com vocês vão pedir o que quiserem e vão receber. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Amar o nosso inimigo é um fruto. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Jesus era muito amoroso, né? Ele está falando aqui, olha, continuem unidos comigo pelo amor. Meu amor por vocês é muito grande, eu amo vocês. Se você está se sentindo aí, não está se sentindo amado, saiba que Jesus te ama infinitamente. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa, glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria seja completa, minha alegria esteja em vocês. A alegria de Jesus está em nós. E a alegria de vocês seja completa, e a nossa alegria seja completa. Então a nossa alegria completa é ter Jesus. Resumindo, esse versículo é isso. Nós só teremos alegria completa, infinita, aquela alegria que não tem nada que tire de dentro de nós se a gente tiver Jesus, se a gente estiver obedecendo Ele. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Mais uma vez aquele versículo que é assim uma revelação para as pessoas que repetem ame o Senhor como você ama você mesmo. Não é isso. Não é isso que Jesus fala, ó. O meu mandamento é este: amem os outros como eu amo vocês. Como Jesus me ama, eu tenho que amar os outros. Porque eu já falei, vou falar de novo, né? Talvez você está caindo aqui de paraquedas nesse vídeo. Se você não cuida da sua saúde, você não cuida do seu lazer, dos seus hobbies, da sua mente, do seu corpo, da sua felicidade, como que você vai amar os outros? Se você amar os outros igual você ama você vai destruir a vida dos outros igual está destruindo a sua. Aí vem Jesus, que sabe disso, e fala assim: amem os outros como eu amo vocês. Então não tem desculpa de você não se amar, você se odiar, viver no sedentarismo, na ranzinza, na coisa ruim, na nhaca, fazendo tudo que é errado para você e falar: eu não vou amar ninguém. Não, Jesus mandou você amar a si mesmo como Ele te amou. É muito diferente, né? Amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Está falando dele, né? Ninguém tem mais amor. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas eu chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem frutos, e esse fruto não se perca. Assim, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isso: amem uns aos outros. Ó, vamos ler de novo isso aqui. Não foram vocês que me escolheram. Você sabia disso? Não é você que escolhe o Senhor? É Ele que nos escolheu? Olha como que a gente é precioso. Olha como que você é precioso. Jesus te escolheu. Jesus te atraiu. Ele te quis. Ele te quer. Se você está ouvindo aqui esse podcast agora, esse vídeo, você está assistindo ou ouvindo, Ele te quer. Ele te atraiu de alguma forma. Ele jogou o toque de Clyde na sua timeline, nos seus stories. Em algum lugar Ele jogou e apareceu. Ele está te atraindo. Ele te escolheu. Ele está falando aqui, ó. Fui eu que escolhi. Para que vocês deem frutos e esse fruto permaneça, esse fruto não se perca. Através da sua vida, dos seus problemas, Ele vem, faz uma revolução na sua vida, tipo a minha história, uma parte da minha história, de um casamento extremamente fracassado, destruído, com tudo quanto é coisa horrível que vocês podem imaginar na vida. Aí vem um divórcio traumático, megamente traumático, um dia eu conto. E hoje, um casamento perfeito, um casamento maravilhoso, um casamento de Deus, um casamento que você olha assim, é improvável nós dois nos encontrarmos, mas Deus nos atraiu. Deus nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. Essa história minha transforma a vida de muita gente, dá fé, dá esperança para muitas pessoas. A história certinha, completa, né? E é isso que Jesus está falando. Eu te escolhi para que você dê fruto e o seu fruto permaneça. Eu sou fruto de outras pessoas. Vocês são frutos de outras pessoas. Nós temos que dar frutos a outras pessoas também. É isso que Jesus está falando aqui. Ele que nos atraiu. Isso que, a fim de que o Pai
lhe dê tudo o que você pedir em meu nome. Por isso, mais uma vez, no final das nossas orações, a gente tem que falar tudo isso em nome de Jesus. Amém. Nós falamos isso por causa disso, porque fala aqui, ó, tudo que você pedir em meu nome, o Senhor vai te dar. Tudo que você pedir em meu nome. O que eu mando a vocês é isso, amem uns aos outros. Passa manteiguinha no pãozinho e dá pro Judas. Seja cortês com Judas. Claro que você não tem que ficar perto, né? Não fique perto, não se coloque em risco, né? Porque nós sabemos que existem pessoas muito tóxicas. Mas assim, a gente não pode parar a nossa vida por causa dos Judas que nos rodeiam. Porque o Judas estava junto com Jesus comendo na mesa dele. Então, Jesus continuou. Se o mundo odeia vocês, lembre que ele também me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo não amaria. Não, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu escolhi entre as pessoas do mundo. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo. E vocês não são mais deles. Pois o mundo odeia vocês. Se vocês fossem do mundo, o mundo ia adorar vocês. Sua vida ia ser fácil. Ia ser simples, tranquila, paz e amor. Mas como você não é do mundo, você é escolhido de Deus, o mundo te odeia. Então você vive numa luta constante entre a carne e o espírito. Porque Jesus nos escolheu. E aquele que vencer herdará a coroa da vida. O mundo odeia vocês. Lembre-se do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. E se elas obedeceram os meus mandamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Olha que legal isso aqui. Está até grifado na minha Bíblia, não dá para vocês verem. Vou ler de novo. Se elas obedeceram aos meus mandamentos, Jesus está falando. Se elas obedeceram aos meus mandamentos, elas também obedecerão os ensinamentos de vocês. Nós temos que ensinar, tá vendo? Nós temos que ensinar. Ensina o que você sabe, não prende, não morre cheio, morre vazio. Estou falando sobre a Bíblia, porque eu sei a Bíblia, então eu ensino a Bíblia. Você sabe fazer crochê, você ensina o crochê. Você sabe capinar, você ensina o capinar. Você sabe fazer comida, você ensina a fazer comida. Você sabe matemática, você ensina matemática. Do jeito que eles obedeceram os ensinamentos de Jesus, que principal é amar o próximo, como ele ama a gente, eles também vão obedecer os ensinamentos de vocês. Vai ser bom para todo mundo. Né? Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora, essas pessoas não têm desculpas para o seu pecado. Então, antes de trazer à luz o seu pecado, você nem tinha pecado, você não sabia que estava pecando. Mas Jesus veio, trouxe a luz. E agora vocês não têm mais desculpa. Fazer isso, fazer aquilo outro está errado. Não amar o seu próximo está errado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. E se eu não tivesse feito entre elas essas coisas, e nenhum outro fez. Peraí, vou voltar. Versículo 24. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim quanto ao meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiarão sem motivo. A Bíblia no Velho Testamento usou profetas, provavelmente Ezequiel ou Isaías, não sei quem foi que falou esse versículo aqui, mas falou: eles te odiarão sem nenhum motivo. Provavelmente Isaías. E para se cumprir isso aqui, eles odiavam Jesus, mesmo ele sendo tão bom, ensinando tudo que era bom. Não faz isso, faz assim, faz aquilo, orientando, ensinando, discipulando, fazendo tudo que era bom. Eles odiavam ele, para se cumprir a palavra. Quando chegar o auxiliar, o Espírito da verdade, que vem do Pai,
ele falará a respeito de mim. Eu sou, e sou eu quem enviará este Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Então Jesus está falando que Ele que enviou o Espírito Santo para nós. Ele que foi, Ele percebeu que sem Ele aqui a gente estava lascado. Então Ele falou, calma, eu vou, porque eu tenho que cumprir toda a palavra, né, todo o Velho Testamento, mas eu vou mandar o Auxiliador, eu vou mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. Então a gente está com Jesus. A gente está, Ele mora dentro de nós, Ele nos orienta, Ele nos ajuda, Ele fala conosco. Entenda isso hoje. Você está com Jesus, Ele está dentro de você. Beijão no seu coração e até amanhã.